Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Olha só, a parceria História em Casa, História é Vida, na nossa sequência aí, né, de discussões na série Tudo é História. Vamos falar então, pessoal, sobre a história e o negacionismo. Beleza? Pessoal, é o seguinte, né? Pessoal de História em Casa, pessoal de História é Vida, vem com a gente, Zavo Lima na área, nossa parceria é bastante bacana para discutir vários temas que são muito importantes nessa grande ciência chamada História. Pessoal, a gente sabe, né, que estamos vivendo ainda um processo final daquilo que nós chamamos aí da pandemia do coronavírus. Desde 2020, né, se espalhou pelo planeta Terra inteiro, se tornando então uma pandemia mundial. E uma das principais questões que se relaciona com a questão da pandemia é o famoso negacionismo, né? A gente sabe que o negacionismo científico tem a ver também com um aspecto chamado negacionismo histórico, porque tudo que acontece acaba de maneira geral indo parar na história. E aí, quando as pessoas ficam falando, pessoal, que a vacina vai causar problemas, que a ciência não vai conseguir resolver um problema como esse, de que se você tomar vacina vai virar jacaré, lagartixa e por aí vai, ou, né, que as pessoas vão acabar sendo infectadas com vírus ao tomar vacina e que negar a vacina, negar a própria doença, não usar a máscara, não seguir as normas que a Ordem Mundial da Saúde traçou para a questão da pandemia do coronavírus, isso então é o famoso negacionismo. Muitas coisas relacionadas ao negacionismo está relacionada principalmente às ideologias. Falaremos sobre esses pontos, tá? Bom, pessoal, na história o negacionismo não é recente, né? Ele acontece aí, assim, ele é razoavelmente recente porque começa a surgir o termo, né, negar a história a partir da Segunda Guerra Mundial, quando surgem pessoas que não acreditavam que, por exemplo, as pessoas pudessem então ter matado milhões, né, de seres humanos, que foi o caso do regime nazista lá na Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas negavam o Holocausto, né? E nesse ponto, pessoal, isso também não é tão recente assim, porque a gente pode pensar que a Igreja Católica, toda poderosa, negava teses científicas desde a ideia do renascimento científico. Lá na Idade Moderna, por exemplo, né, o renascentista Giordano Bruno foi morto por acreditar a ideia de que havia vida em outros planetas, né? Por exemplo, o Galileu Galilei, o astrofísico Galileu Galilei, ele teve como ideia também, né, ter que negar os seus estudos ao ser chamado na Inquisição, porque ele então ele continuou naquela acepção de que os cientistas do período estavam atestando que não era a Terra que estava no centro do universo, e sim, né, não era a Terra estática no centro do universo, e sim o Sol. Nesse caso, o Galileu Galilei teve que negar algumas das suas acepções para fugir da Inquisição. Então não é de hoje a ideia de que as pessoas negam aspectos da ciência. Em vídeos anteriores, pessoal, nós falamos que a ciência e história, ela tem regras, ela tem lógica, ela tem uma feitura clara e ela tem um crivo dos pares. Já o negacionismo é uma espécie de ideia que sai falando contra por acepções políticas ou por lógicas que criam então aí os seus próprios entendimentos, né? A gente tem recentemente a ideia dos chamados terraplanistas, né? Aquela galera que começa então, né, dizer que a Terra é plana simplesmente por uma concepção própria ou por simplesmente não querer aceitar as concepções da ciência. Nesse ponto, pessoal, a origem do termo então tem a ver com esta ideia de negar assuntos que já estão totalmente batidos, totalmente crivados pelo estudo da história e também da ciência. Nesse ponto, a influência ideológica é primordial. Esses caras geralmente estão relacionados com alguma acepção religiosa, estão relacionados com alguma acepção política, alguma influência própria para poder então distorcer os fatos, criar um processo de enganação de si próprio e daquilo que é produzido. Nessas ideias, então, pessoal, os fanáticos religiosos começam então não acreditar naquilo que a ciência coloca e só acreditam na sua fé infundada e desta maneira então nega qualquer concepção
científica. Nesse ponto, essa ideia de relativizar, essa ideia de banalizar, é diferente de revisionismo histórico, tudo bem, pessoal? Porque revisar a história, isso acontece, desde que haja métodos científicos para isso. Agora, negar simplesmente porque quer criar uma espécie de efeito de fumaça político ou religioso, isso é chamado de negacionismo. Alguns exemplos muito conhecidos, pessoal, por exemplo, os crimes de guerras cometidos aí por uma série de países. Os japoneses, por muito tempo, encobriram os crimes que eles fizeram na Segunda Guerra, negando que até mesmo o Japão foi um país tão cruel nas suas incursões feitas, por exemplo, na China. Né? Os próprios negacionistas do Holocausto judeu dizendo que os alemães seriam impossíveis de matar mais de 6 milhões de pessoas. Nesse ponto, a intenção, então, às vezes é diminuir aquele fato estrondoso. Às vezes, então, é distorcer para criar outros assuntos. E isso, politicamente, é muito importante para esses caras que criam a ideia do negacionismo. Né? Recentemente, um filme muito famoso aí, né, nas plataformas de produções de filmes, como a Netflix, né, um filme chamado Não Olhe Pra Cima, do diretor, né, Adam McKay. Trabalhou muito essa ideia, né, essa ideia de que um meteoro cairia na Terra, a ciência estava descobrindo aquilo, né, e o personagem principal do Leonardo DiCaprio, ele então queria avisar as pessoas que um meteoro cairia e mataria a humanidade. E todo o jogo político feito para poder então distorcer aquelas ideias, porque as pessoas entrariam em pânico, porque as pessoas então não iriam deixar de consumir coisas e aí então ia travar o planeta. E então a personagem da presidente dos Estados Unidos ficou criando uma série de questões para usar o fato politicamente, negando inicialmente, depois usando para si o fato. Isso mostra, pessoal, que há sentido no negacionismo. O negacionismo não está aleatório. O negacionismo está numa ideia de criar alguma coisa por algum motivo, seja ele de influência fanática religiosa, seja ele de influência de fanatismo político. Assim, pessoal, o negacionismo é trabalhado em cima da mentira. O fake news, por exemplo, é muito usado dentro das ideias dos negacionistas. Então, nesta lógica, pessoal, a guerra entre o que é ciência e o que é, então, né, achismo é muito complicado, porque a ciência precisa de crivo, de história, de discussão, de empiria, de testes. Já o negacionismo é apenas uma ideia para poder, então, distorcer fatos e criar outras realidades. Beleza, pessoal? História e o negacionismo, tudo é história, até mesmo a história do negacionismo. Vem com a gente, História em Casa, História Vida, Zavo Lima na área. Clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e acompanha aí os nossos canais nessa nossa produção de conhecimento. Para combater o negacionismo, pessoal, é justamente então produzir e buscar conhecimento. Vem com a gente. Valeu. Tchau, tchau.